Bem, olá, família Bethel. Meu Deus, faz tanto tempo, muito tempo, olhando para cadeiras vazias e estacionamentos vazios. Nós sentimos muito a sua falta. Fui exposto ao Covid algumas semanas atrás. Ontem foi meu primeiro dia fora da quarentena. Eu fiz quarentena por conta própria. Nunca é uma punição para mim ter que ficar em casa com a minha esposa. Na verdade, foi muito glorioso. Mas, de qualquer maneira, eu estava livre para deixar minha casa ontem. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu fui ao supermercado e todos os potes de sorvete Häagen-Dazs pistache que eles tinham, eu comprei. Eles tinham 6, comprei todos os 6, trouxe para casa porque essa é a vontade de Deus para minha vida. Não me mande nenhum mais, eu já tenho. Eu estou só confessando. Ontem foi um dia de vitória e triunfo. Enquanto eu dirigia do supermercado para minha casa, abri um, comi tudo. Eles são pequenos. Eu comi tudo. Estou me sentindo muito feliz, muito feliz. Obrigado por se juntar a nós, família Bethel. Você sabe, somos constantemente surpreendidos como equipe. Nós conversamos assim o tempo todo e tentamos nosso melhor. Para ser honesto, tentamos o melhor para lidar com o que está acontecendo agora. E vemos como que vocês estão sendo incrivelmente generosos e fiéis, sabe, de estar se reunindo em casas, como pessoas estão agora. Queremos te abençoar, agradecer a sua fidelidade, tem sido ultrajante. Nossa equipe de adoração fez um trabalho incrível. Gostaria tanto que pudéssemos nos amontoar aqui juntos. O dia está chegando. Mas ainda não. Mas é uma grande alegria estar aqui e adorar Jesus. Na dúvida, adore. Nunca é uma má ideia. É sempre uma boa ideia voltar a minha afeição ao Senhor e declarar sua grandeza, seu governo soberano sobre tudo. A música que provavelmente eu tenho mais cantado nos últimos 8 meses é He reigns above it all, He reigns above it all. Meu Deus, canto ela repetidamente. E não é algo premeditado, é tipo, vou encontrar uma boa música para esse tempo. Não, é como uma erupção vulcânica e reconheça que Deus está nessa música. Eu tenho cantado ela repetidamente, tinha coragem de fazer o mesmo. Aproveite o momento. Você teria que estar com morte cerebral ou passar os últimos meses no outro planeta para não perceber que estamos nos momentos mais interessantes e únicos de nossas vidas, com certeza. Ao olharmos para a história, houve tempos loucos ao longo da história que a igreja enfrentou dificuldades e onde a humanidade enfrentou circunstâncias muito horríveis. Portanto, não somos a primeira geração, não quero ficar com pena de mim mesmo. Na verdade, estamos indo muito bem em comparação com outras épocas. Mas temos nossas mãos ocupadas, por assim dizer, enquanto enfrentamos os dilemas que estão diante de nós. E aqui está o que eu quero falar com você hoje. Quando o Senhor permite que um desafio apareça em nosso caminho, o desafio é para revelar uma necessidade e nos convidar a um romper. Sempre que o Senhor traz um desafio, talvez seja uma questão financeira, pode ser um problema de saúde, como essa pandemia, pode ser uma série de coisas. O Senhor está expondo uma necessidade em mim. Se eu voltar para o medo, Ele não está me envergonhando. Se voltar para a insegurança, ou pânico, ou qualquer que seja, Ele não está me envergonhando, Ele está trazendo à tona onde construí uma segurança errada. Insegurança é uma exposição de uma segurança errada. Ele traz para a tona, não para me envergonhar, mas para mostrar, para que eu possa lidar com isso e mover para uma solução divina, me mover para a resposta de Deus. Temos algumas situações ao nosso redor, como nação e as nações do mundo. Tenho conversado e mandado mensagem de texto a pessoas de todo o mundo nos últimos dias. Os desafios de nossos amigos em todo o mundo são grandes. Mas quero chegar até você encorajado hoje. Encorajado, não existe nenhum problema no planeta
para o qual Jesus não tem uma resposta agora em sua mente. Ele já pensou nisso, ele está bem preparado. As respostas, a solução está disponível. Lembre-se que Jesus disse: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, o reino de Deus, é o cumprimento absoluto de cada clamor do coração humano. Cada desejo que teríamos na vida é totalmente satisfeito. É temporariamente satisfeito por situações nessa vida, mas é satisfeito por completo nesse domínio chamado Reino de Deus. Quando Jesus diz, arrependa-se, porque o Reino de Deus está próximo, ele está anunciando, ele está desafiando uma geração de pessoas. Mude sua perspectiva sobre a realidade. Caso contrário, sempre viverá sob a influência do que é inferior. Eu trouxe meu mundo comigo, o que é o domínio do Deus Todo-Poderoso, que põe as coisas em ordens, que manifesta a abundância da vida, a paz de Deus, a salvação do Senhor, o espírito, alma e corpo. Isso que ele traz para nós está disponível quando nos afastamos do inferior e abraçamos essa coisa chamada Reino de Deus. Hoje, estou aqui como um mensageiro para te lembrar. Quero te lembrar das coisas que estudamos, oramos, coisas que fizemos nos anos anteriores. Portanto, eu vou pedir que abra sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, vamos ao capítulo 4. Vou ler para vocês hoje partes de uma história que afetou dramaticamente a minha vida ao longo dos anos. Eu nunca esquecerei a primeira vez que vi e reconheci essa passagem particular e percebi que o Senhor estava nos chamando. No capítulo 3, temos Pedro e João chegando ao portão, há um homem coxo ali. Pedro faz essa declaração: prata e ouro eu não tenho. O coxo estava pedindo esmolas. Eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. E ele disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Amo muito essa história. Amo porque Pedro diz: eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome ao qual todo poder deve se curvar. Eu tenho um nome que foi confiado a mim. Todo poder deve dobrar seus joelhos na confissão de que Jesus é o Senhor. Eu tenho esse nome. Então ele declara sobre esse homem. Muitos estão familiarizados com a história, você pode ler por conta própria. Atos capítulo 3, ele estava andando, pulando e louvando a Deus. Ele acaba de ter uma transformação absoluta em sua vida pessoal. Quando chegamos ao capítulo 4, temos no versículo 13, Pedro e João são trazidos perante os líderes religiosos e eles são castigados, são repreendidos, são punidos. Eles são presos por causa desse nome, Jesus, que eles pregam. Na verdade, diz no verso 12, não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual alguém deva ser salvo. Devemos ser salvos e não há outra maneira. É fundamental que mantemos essa intenção, porque não estamos trabalhando com várias opções. Estamos trabalhando com um Rei, um Senhor, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Em Atos 4:13, amo isso. Diz que quando eles viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens sem educação e sem treinamento, eles se maravilharam e perceberam que tinham estado com Jesus. Passar tempo com Jesus compensa mais do que qualquer fraqueza ou deficiência que você tenha. Tendo estado com Jesus. Sabe, deve haver coisas acontecendo em nossa vida em que as pessoas possam olhar para o que você está enfrentando e ver a sua resposta e dizer: ele não tem um treinamento para isso. Só pode ter estado com Jesus. Há algo em andar com a pessoa que compensa mais do que todas as deficiências e fraquezas. Somos convidados para isso agora. Somos convidados a isso porque Jesus, nesse momento,
está dando à igreja uma oportunidade de enfrentar o obstáculo da oposição, enfrentar o obstáculo da pandemia, dos problemas de saúde, etc., enfrentá-los no poder do Evangelho. Te exorto hoje que devemos voltar às nossas raízes, seja onde quer que abandonamos ou deixamos de lado, de fazer isso como uma prioridade. Me acompanhem. Ele diz que eles reconheceram que estavam com Jesus. No versículo 18, eles os chamaram, esses líderes, chamaram-os e ordenaram-lhes que não falassem nada, nem ensinassem em nome de Jesus. Sim, isso é hilário. Eles ordenaram, não sugeriram, ordenaram. Essas pessoas de autoridade ordenaram. Você não deve mais falar nesse nome. Isso é interessante, porque Jesus, o multiplicador de comida, não ofendeu ninguém. Mas quando começa a demonstrar poder e fazer o pronunciamento de que deve abandonar tudo para me seguir, de repente esse nome é ofensivo, especialmente para as pessoas que pensam que existem vários caminhos para Deus. E eles repreenderam e lhes disseram para não pregar no nome. Versículo 19, Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Eu acho isso tão engraçado. Quero ver o vídeo do rosto deles. Julgue se é justo aos olhos de Deus de obedecer a vocês e não a Deus. Você julgue. E tem esse versículo: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha esse versículo novamente. Uma tradução, esqueci qual, diz: não tem como não falarmos do que vimos e ouvimos. Consegue não falar? Se sim, você não está vendo. É uma opção? Pode ligar isso? Pode desligar? Talvez precisemos de outro vislumbre. Algo precisa acontecer. A maior realidade do universo é a presença do Cristo ressurreto. Essa realidade, encher meu coração e mente com coisas inferiores e não com o poder de sua ressurreição, me dá uma opção. Eu posso ligar ou desligar a mensagem. Torna-se opcional. Se for opcional, talvez não esteja vendo. Não é uma vergonha, é um convite. Ele disse: não tem como não falarmos do que vimos e ouvimos. Estamos vivendo sem opções. Meu convite para você hoje é que é hora de se inscrever novamente no estilo de vida que não tem opções. Sem opções. Fomos feitos pelo Senhor para esta hora. Fomos feitos para isso. Somos preparados durante toda a nossa vida. Não me importa se você tem uma vida inteira de naufrágios, de falhar com Deus, não importa o que seja. Tudo até agora é uma ferramenta usada por Deus para tornar você e eu uma influência de justiça na terra. Deve ser dito pelo povo de Deus. Não podemos deixar de falar. Não podemos evitar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não é uma opção. Estamos tão imersos no que Deus diz e no que Ele fez, que não tem mais uma opção. Oro para que Deus remova as opções para nós nesse mundo hoje. Estamos aquecendo, nos preparando para a parte que eu amo tanto e que eu quero te ler. Então eles foram soltos, verso 23, eles foram soltos e foram para seus amigos, eles relataram tudo que os sumos sacerdotes, os anciões lhe haviam dito. E no verso 24 ele diz que, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Essa frase é repetidamente com frequência, principalmente no livro de Atos. Unânimes levantaram a voz. Em outras palavras, eles estavam em uma união absoluta, dizendo a mesma coisa, orando a mesma coisa, declarando, confessando as mesmas coisas. É vital
que não digamos as mesmas coisas, é vital ouvirmos o que ele está dizendo e, ao ouvir isso, todos digamos a mesma coisa. Em outras palavras, não é uma unidade humanística que estamos buscando, é a mente de Cristo declarada nos lábios do povo. Eles chegaram a esse lugar de unidade. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há nele. E cita as Escrituras sobre as nações que estão enfurecidas, que é muito familiar, parece. Agora, vamos à oração de Pedro. Pedro fez essa oração, esse é o lugar onde eu quero chegar essa manhã. Pedro fez essa oração, que é uma das orações mais corajosas feitas na Bíblia. Eu vou repetir uma história que contei muitas vezes ao longo dos anos, mas deixe-me ler os versículos primeiro. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Olha de novo. Senhor, olhe para as suas ameaças. O texto diz: e concede que os teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amo essa história. Por quê? No início do versículo 13, eles reconheceram a incrível ousadia que havia sobre Pedro e João. Mesmo assim, quando eles opuseram e foram ameaçados e foram instruídos a parar o que estavam fazendo, eles oraram por mais ousadia. Eles não oraram por palavras mais elaboradas e não oraram por nenhuma das coisas que nós poderíamos ter feito. Às vezes ficamos com medo de certos movimentos ou grupos de pessoas e comprometemos nosso testemunho para torná-lo mais atraente. O que é realmente necessário é uma maior ousadia para dizer que o que Deus está dizendo e que libere a sua mão para fazer o impossível, porque Ele está respondendo a um povo corajoso. Precisamos ser corajosos como um povo, não ofensivos, não desagradáveis, nada desse lixo. Isso tudo é falsificação. Ousadia absoluta por quem Jesus é e pelo que Ele disse, o que Ele ensinou, o que Ele prometeu. E aqui está essa história. É um momento em que nós poderíamos ter orado: Deus, dê-nos favor no mundo político, dê-nos favor com os líderes religiosos. Em vez disso, eles disseram: Deus, aumente o fogo. Nossa ousadia nos colocou em apuros, fomos presos. Fomos ameaçados por causa da nossa ousadia, por causa do milagre. Dê-nos mais do que nos causou esse problema. É uma forma muito rara de orar. Geralmente tentamos apaziguar os outros. Acredito que devemos ser sábios. Acredito que devemos falar a mente de Cristo. Acredito que devemos amar e servir. É claro, somos assim. Mas há momentos em que comprometemos nossa própria fé para tornar um caminho seguro para que não haja conflito. Aqui está. Deus nos dê ousadia. Você nos deu um pouco. Vimos o seu nome glorificado como resultado dessa ousadia, mas estamos pedindo agora que dessa ousadia, a causa de tal conflito, seja aumentada. Aumente. Anos atrás, me contaram a história sobre um piloto de teste no Reino Unido. Ele estava voando um avião novo, não me lembro todos os detalhes das circunstâncias, mas estava voando esse avião novo para ver como funcionava e tudo mais. Ele não tinha muita cobertura, as coisas dentro da cabine. Quando ele chegou a uma certa elevação enquanto voava, ele percebeu que havia um rato no avião, mastigando o tubo de combustível. E conforme a história continua, esse piloto temeu não ter tempo para pousar o avião. Então ele foi mais alto. Ele subiu mais porque ele tinha oxigênio, o rato não. Ele o levou a uma altitude onde o rato não sobreviveria. Muitas vezes a igreja vê um rato a bordo
e, em pânico, tenta pousar o avião, poupando o rato. Quando, na realidade, precisamos dessa oração. Deus, nós tivemos problemas por causa da nossa ousadia. Dessa vez, dê muito mais ousadia. Aumente o que precisamos tão desesperadamente agora. Não precisamos de uma versão comprometida do Evangelho do Poder. Não precisamos de um que se encaixe bem nas opiniões de todos. O que precisamos é que o Evangelho de Jesus Cristo esteja em plena exibição. É disso que precisamos agora. Faça o que precisa fazer em nós para que aproveitemos o momento que nos deu. Nós o abracemos por completo e percebemos que esse problema é um convite de Deus. É um convite de Deus para nos tornarmos quem devemos ser, declarar o que devemos declarar, praticar o que devemos praticar. Aqui está. Eles fizeram aquela oração, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Verso 32. Da multitude dos que creram em um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande temor e poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Veja isso. O capítulo 1 de Atos diz: receberam poder para ser testemunhas. Vamos esclarecer algo aqui. Não precisa de poder para dizer a alguém: você nasceu de novo. Ajuda, mas não precisa. Não precisa de poder para dar um sanduíche a uma pessoa faminta. Todas essas coisas são esperadas. Essas coisas que devemos fazer. Mas o poder não é necessário para essas ações. Mas o poder é necessário se você for chamado para demonstrar a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Poder. O coxo caminha. Ele sai e louva a Deus. O que aconteceu? A ressurreição de Jesus foi exposta. Às vezes, por nossa própria covardia, por nossa própria fraqueza de fé, por todos os tipos de coisas, permitimos que o mundo viva ao nosso redor, que está se agarrando a tudo, procurando por respostas, procurando por soluções, quando o tempo todo eles nunca viram a evidência real de que Jesus ressuscitou dos mortos. Não temos nada sem a ressurreição. Nada. Portanto, essa história que começa em Atos capítulo 1, o poder é necessário para ser testemunhas. Quando você chega no versículo 22, eles estão procurando por um substituto para Judas, que traiu a Jesus. E diz: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Essa coisa de ser testemunho do Senhor Jesus Cristo certamente inclui compartilhar nossa história. Vemos Paulo fazendo isso. Ele voltava à sua própria história na estrada de Damasco e a sua experiência de conversão. É uma coisa linda de compartilharmos, mas devemos entender que fomos chamados para ilustrar, provar, demonstrar que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu tive um problema uns anos atrás. Eu estava em Dallas, Texas. Estava numa conferência lá com um querido amigo. E só me lembro de 2 noites. Não me lembro quanto tempo eu fiquei lá, mas lembro de 2 noites. Eu estava falando nessa conferência e depois de tempo na palavra, teríamos um tempo para orar pelos enfermos. Estávamos ministrando às pessoas. Frequentemente íamos à frente e tínhamos uma linha, fila de pessoas, oramos pelas pessoas. De alguma forma,
Fui para o lado e em 2 noites passei horas e horas orando por 5 pessoas. Horas. Todos tinham esclerose múltipla. Cada um deles saiu na mesma condição em que entraram. Oh, isso é doloroso, porque você sente que essa pessoa está vindo a você, nesse caso a mim, por oração, querendo encontrar Jesus. Porque esse que ressuscitou nunca rejeitou ninguém. Esse que ressuscitou realizou tudo o que era necessário para que uma pessoa ser curada. Essas pessoas vieram, qualquer distância que seja, ouviram que eu estaria lá, um dos pregadores. Eles fizeram fila e passei horas orando em 2 noites por 5 pessoas e nenhum deles foi curado. Essa é a realidade. Quando oro e venho ao Senhor e digo, Deus, eles vieram a mim querendo te encontrar e tudo que eles encontraram foi eu mesmo. E nenhum de nós está impressionado. Você tem que fazer o que precisa fazer em mim, para que a pessoa que exibe alguma medida de fé possa vir e ver o toque milagroso de Jesus. As pessoas costumam fazer comentários sobre alguém que não foi curado. Frequentemente as pessoas dirão, você cria, eles não foram curados porque de sua pouca fé. Na verdade, eu não acredito nisso de forma alguma. A Bíblia diz, é a oração da fé que cura os enfermos, e se sou eu que estou orando, então é a minha fé. Não é hora de sentir vergonha, não é hora de introspecção, é hora de buscar Deus. É hora de alguém ser capaz de olhar para mim e perceber, ele é deficiente em todas as áreas, mas posso dizer que ele esteve com Jesus, porque ele não falta com relação à presença, onde precisa ter poder, onde é preciso haver uma demonstração da ressurreição de Jesus, isso não lhe falta. Aposto que ele passou tempo com Jesus. Veja, Jesus tratava com a pouca fé, sabemos que ele fez isso. Um certo homem com um filho atormentado, ele disse, se você crê, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O pai está ali desesperado e ele disse, eu creio, mas também tenho descrença, me ajude na minha incredulidade. Esse é um versículo que muitos de nós citamos em nossos momentos de desespero, porque podemos nos identificar com ele tão bem. Creio, mas me ajude na minha incredulidade. Toda vez que Jesus tratou com pouca fé, nenhuma fé fraca, ele ainda fazia o milagre, toda vez. Nenhuma vez ele apontou para a fraqueza da fé e reverte o milagre. Nunca fez isso. Ao contrário, ele expôs a fraqueza da sua confiança em Deus e lhes deu o milagre para que eles dar-lhes acesso a uma fé maior do que a qual ele estava falando. A certa altura, Jesus disse, você não vai acreditar a menos que veja. Muitas pessoas leram isso e pensaram, na verdade, eu cresci anos lendo isso e achava que ele estava criticando, ele estava expondo que eles tinham que ver para crer. O que ele fez naquele momento? Ele providenciou o milagre. Por quê? Porque ele sabia que se eles pudessem ver, eles iam crer. Não exibir a ressurreição de Jesus por meio de milagres, por meio de sinais, por meio de maravilhas, é tirar a oportunidade de as pessoas crerem. A oportunidade. Lembro-me de uma manhã de domingo, há uns anos atrás, estava andando aqui um pouco antes de começar o culto. Lembro-me bem, aqui 3 ou 4 filas lá atrás, uma família estava lá. Havia um homem que
Você poderia dizer que ele estava sem teto. Por suas roupas e cheiro, tudo sobre ele demonstrava isso. Essa família o encontrou e o trouxe para a igreja. As pessoas estavam começando a entrar. Eu fui lá para me apresentar a ele. Depois que cheguei lá, estava conversando com ele e dando boas-vindas, dizendo a ele quanto estávamos felizes por ele estar aqui. Percebi que ele tinha um gesso, uma cinta no braço. E disse, ei, o que aconteceu? Ele disse, eu caí de uma ponte e quebrei meu braço. Ele estava com muita dor, não perguntei quanto, mas dava para perceber que era muito recente. Ele estava com uma tremenda dor. Ele cuidava daquela coisa enquanto ele segurava. Eu comecei a lhe fazer algumas perguntas. Ele disse, sim, eu caí 5 metros de uma ponte e quebrei meu braço e meu pulso. E eu disse, você se importa se eu orasse por isso? Ele olhou para mim, tipo, isso é algo nobre. Ele não veio pensando, esperando por isso. Ele olhou para a família que os trouxe e eles deram um ok. E fizemos uma oração muito simples. Quando eu terminei, ele começa a mexer o braço e gostaria de ter um vídeo do seu semblante, porque tudo que estava errado agora estava certo. Toda a dor agora se foi. Todo o movimento que ele não podia fazer sem aquela dor excruciante, comprometendo essa lesão, ele podia fazer tudo. Ele estava tão surpreso. Ele olhou para as pessoas que o trouxeram tão emocionado. Eu estou fora de mim de tanta alegria. Uma das grandes histórias em que Deus apareceu e fez algo. Quando isso acontece, ele recebe toda a glória. Quando isso não acontece, ele não leva a culpa. Ele não leva a culpa e nem a pessoa por quem eu oro. Mas nesse caso, ele foi curado. Eu continuei, comemorei com ele e fui às outras pessoas e finalmente o culto começou. No final da mensagem, queria que as pessoas se rendessem a Jesus. Ao fazermos isso, gostamos sempre de dar oportunidade para que as pessoas entreguem suas vidas a Cristo. Quem você acha que foi a primeira pessoa naquele dia a entregar sua vida a Jesus? Claro, era ele. A Escritura diz, é a sua bondade que nos leva ao arrependimento. Não ser cheio do Espírito de Deus, não ser capaz de exibir o poder da ressurreição de Jesus e confrontar essas coisas que são impossíveis, é privar as pessoas de provarem a bondade de Deus. Sentir o gosto da bondade, o gosto que lhes dá a coragem de abandonar essa vida inferior e seguir a Ele, o único que é digno de guiar e conduzir minha vida, o Cristo ressurreto. Aqui está. Aqui está. É o testemunho. Ele está vivo. Isso é feito de várias maneiras, mas nunca para ser sem o milagre. Vivemos com tensão, uma tensão de termos tantos casos de Covid-19 em nossa cidade, em nossa própria igreja. Temos orado como loucos. Estamos buscando um romper cada vez maior. Temos muitas histórias, testemunhas, muita gente com histórias, com grandes milagres. Mas o que as pessoas parecem se lembrar nesse momento é quase sempre do que não aconteceu. Eu quero olhar para você, família Bethel, todos os nossos convidados que estão assistindo, estamos muito felizes por terem um tempo para assistir essa mensagem conosco. Mas, família Bethel, quero falar com você cara a cara por um momento. Esse é o momento em que não nos acovardamos ou não nos justificamos. Não criamos desculpas bíblicas para a ausência do que Jesus realizou. É agora que é a hora de passar um tempo com Jesus. É hora de fazer algo, de alguma forma, buscar a sua face, clamando a Ele com a sua própria palavra. Esse é o que Ele declarou. Ele declarou que esses sinais seguiriam aqueles que crerem. Ele declarou que obras maiores do que essas nós faríamos. Ele declarou pelas suas pisaduras, Ele fez o pagamento integral.
pelo milagre que precisamos. Por que isso não acontece? Por que acontece? Pela graça de Deus. Por que não acontece? Não tenho ideia, mas é aí que eu me volto ao Senhor. Eu não crio uma desculpa religiosa. Não crio uma desculpa religiosa, não transfiro a culpa, a acusação, o apontar do dedo. Eles dizem, você acredita em milagres porque eu uso óculos, porque eu posso ver melhor com eles. É melhor não seguir porque tem mais. Não vou deixar assim. Somos um povo que tem a responsabilidade e o privilégio de vir diante do Senhor e dizer, Pai, toque-me novamente. Dessa vez, deixe-me ver tão claramente que eu posso dizer, não posso deixar de falar sobre o que vi e ouvi. Não é a mensagem, eu vi a mensagem em ação e não posso ficar em silêncio. Não posso ficar em silêncio. Não é hora para silêncio. Não é hora para arrogância, não é hora para autopromoção e todo esse lixo que é uma falsificação da verdadeira ousadia, mas é hora. Bethel, esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, isso é quem nós somos. Não estou dizendo que não seja mais ninguém. Só estou dizendo, esse é agora. Todos nós nos inscrevemos para isso. Sabe, eu fiz 5 caminhadas diferentes, tenho um pequeno pedaço de terra e estou caminhando e orando constantemente, orando, levantando de manhã, pegar os elementos da ceia e sair e ficar diante do Senhor. Pai, o Senhor disse, pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Aqui está esse pão, esse corpo partido, que testemunha a rendição absoluta de Jesus em nosso favor. Seguro isso diante de você. Jesus se quebrou para que pudéssemos ser plenos. Ele se esvaziou para que pudéssemos estar cheios. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Ele foi desprezado para que pudéssemos ser celebrados. Ele suportou aflições para que pudéssemos ser curados. Pai, mantenha esse testemunho do Cristo ressurreto diante do Senhor e digo, Pai Deus, cure nossa cidade. Cure nossa cidade. Faça o que é impossível para a humanidade, impossível para qualquer movimento. Só você, Pai, pode mostrar seu coração dessa forma. Oro, traga cura, emocionalmente, economicamente, nas famílias onde tivemos conflitos vindo à tona nesse tempo, casamentos que estão destruídos por causa desse tempo, o medo, a ansiedade, os negócios que foram fechados e destruídos. Deus, nós olhamos para você, você é aquele que sofreu em nosso lugar, para pudéssemos estar em seu lugar de triunfo e vitória. Deus, nos pedimos isso. E dia após dia, isso é que eu faço. Te encorajo, venha diante do Senhor e ore. Ore por nossa família da igreja. Aqueles que não podem se reunir ainda. Em breve eu oro. Mas permanecemos diante do Senhor. Deus, traga cura para a igreja como corpo. Para a igreja como corpo. Não se trata da Bethel, não se trata da reputação da Bethel, não a doutrina da Bethel. É a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras somos curados. A Bíblia diz, vá por todo o mundo e pregue o Evangelho. Ensine o que te ensinei, que em parte é a demonstração de milagres. Esse é o mandato de nossa vida. Não há desculpas, não há alternativas que valham a pena. Isso é quem nós somos. Bethel, levante-se e pegue essa coisa. Mesmo se você tiver que fazer isso com temor e tremor, seja honesto. Seja como o cara em Marcos 9 que diz, creio, mas me ajude na minha descrença. Estou lutando. Tudo bem. Venha a Ele. Faça só isso. Amo o fato de que não importa como eu esteja, posso estar acabado, posso estar com raiva, posso estar amargo, posso estar distante, indiferente, não importa. Contanto que eu venha a Ele, eu tenho a oportunidade de não sair da mesma forma. Não sair da mesma forma. Por colocar tudo diante dEle e ver como Ele faz aquela grande troca. Eu quero te encorajar, família Bethel. Precisamos orar. Deus Pai, cure nossa cidade. Cure nossa cidade. Sei que já orou por isso, sei que tem orado. Mas eu quero te pedir hoje para fazer isso com ousadia. Ficar de pé. Proclamar. Declarar. Isso que foi criado
para trazer destruição às famílias da nossa cidade. Dizemos não a você. Não a você. Em nome do Senhor Jesus. Oramos agora para que a presença ressurreta e o poder de Jesus sejam vistos, percebidos, encontrados por cada família em nossa região. Cada casa. Meu Deus, é dito sobre a Ásia que cada pessoa em toda a Ásia, em cada família tinha ouvido o Evangelho no livro de Atos após esse grande avivamento. Em Atos 19, cada família tinha ouvido o Evangelho. Quero isso agora na minha parte do mundo, onde moro, onde você mora. Queremos que cada pessoa experimente a gentileza, a bondade, a maravilha, a beleza do Rei Jesus. Ele disse, prove e veja que o Senhor é bom. O gosto é uma experiência. Ver é uma percepção. Eu quero que as pessoas experimentem sua bondade, para que eles tenham uma nova maneira de ver como o nosso Pai é. Pode ser que você tenha assistido esse tempo todo de conversa e não tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Você diria, eu sou um daqueles que não sabe o que é ser perdoado dos pecados, não sei o que é ter uma nova natureza, não sei o que é fazer parte de uma família de Deus. Não estou falando sobre ser membro de igreja ou qualquer coisa assim, estou falando sobre um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É isso que está em jogo. Você nasceu para uma época como essa, mas não há força ou talento humano que possa fazer o que precisa ser feito. É a vida rendida e entregue. É você assistindo agora dizendo, Jesus, te dou toda a minha vida, cada problema que criei, tudo que tive sucesso, te dou tudo. E te peço, por favor, me perdoe. Perdoe-me de todos os meus pecados. Encha-me com o seu Espírito Santo. Ajude-me a ser capaz de ilustrar e demonstrar a sua bondade ao mundo ao meu redor. Oro isso em nome de Jesus. E se você fez isso, quero encorajá-lo. Está assistindo no YouTube ou na Bethel TV, escreva no chat e esses pastores online falarão e orarão com você pessoalmente. Alguns de vocês estão assistindo e precisam de um milagre em seu corpo. Acabamos de declarar essa palavra de cura. Essa pandemia é inferior ao nome de Jesus, é inferior ao nome de Jesus. Declaro sobre o nome de Jesus, em sua casa, onde houve uma infecção horrível, alguém teve, não sei se é um tumor ou uma anormalidade, nessa parte do abdômen, o Senhor está te curando. Alguém que sente muita dor nas mãos, e o versículo que vem à mente hoje é trazer diante do Senhor mãos limpas e coração puro. Quando estava pensando sobre mãos limpas, eu senti como que se ele me falasse de Isaías 58, ele diz, pare de apontar o dedo. Suas mãos estarão limpas quando você não acusar mais, quando não mais apontar para essa pessoa ou criticar aquela. Eu declaro essa palavra de cura sobre você hoje em nome do Senhor Jesus. Que Deus está restaurando famílias. Existem casamentos, há alguém que tem uma filha de 14 anos e se separou dela. Houve um grande conflito. Ela é uma garota linda, bela jovem, mas houve um grande conflito. É como se o espírito de decepção tivesse entrado naquele relacionamento e houve um tormento envolvido. Quebramos essa coisa hoje, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que saiba de uma coisa. Poderia ficar aqui falando das coisas que Deus está fazendo por horas e nunca falar tudo. Eu quero que saiba que servimos a um Pai muito, muito maravilhoso, que tem você em mente. Ele te ama sem limites e se importa. Você vem a Ele com a sua condição, sua necessidade e diz, entrego a você. Por favor, cure meu corpo, restaure minhas finanças. Na verdade, oro pelo poder da ressurreição dos negócios nos próximos 6 meses, que vejamos em nossa região do mundo. E todos aqueles assistindo, há um poder de ressurreição dos negócios em nome de Jesus. Deus te abençoe. Gostaria de poder te ver, te abraçar, mas pelo menos tivemos a chance de conversar. Só quero que saiba que te amo muito e estou muito agradecido.
Muito agradecido por sermos portadores desse evangelho do reino. Deus te abençoe.